Casa ficando cheia, pessoal. A gente dá início em 2 minutinhos. Muito boas-vindas para todo mundo que está chegando. Que bom ver vários nominhos conhecidos aqui, parceiros e parceiras da IB. E muita gente nova também. Então, vamos lá, pessoal, já vamos dar início aqui. Oficialmente, boas-vindas. Obrigada por dedicarem esse tempo a estar conosco nessa manhã. Temos várias pessoas que nos acompanharam numa aula magna ontem, né? Os encontros de ontem e de hoje são uma série que a gente pensou, né, para discutir sobre como o ecossistema do mercado de trabalho pode ser mais inclusivo com as mulheres. Ontem nós falamos sobre como cada pessoa pode ser aliada de maneira muito intencional, proativa, cada vez mais capacitada para que a gente seja capaz de avançar na equidade de gênero. E hoje o nosso tema são as práticas inclusivas de gestão de pessoas com foco em mulheres. Como a gente, de fato, desafia os nossos processos e práticas de gestão de pessoas em organizações de vários setores, para que realmente a gente possa ter um olhar intencional para atração, desenvolvimento de carreira, promoção de mulheres a posições mais estratégicas. Bom, algumas pessoas estão participando hoje pela primeira vez, não estiveram conosco ontem e possivelmente não conhecem a Impulso Beta. Então, conto aqui para vocês que a Impulso Beta é uma consultoria estratégica em diversidade e inclusão, que tem como proposta de valor resolver, participar dos esforços de desafios complexos em grandes organizações. A gente está falando aqui sobre transformação cultural, sobre mudar o ponteiro de representatividade, experiência de trabalho, seja em organizações de vários setores, né? Empresa de tecnologia, mineração, empresa do agro, empresa de varejo, e empresas com um histórico muito diferente, né? Empresas mais jovens, que já surgiram com uma cultura pós anos 2000, empresas que vêm de um histórico de empresas públicas, ou empresas que estão nos rincões do Brasil. A gente tem, ao longo desses 10 anos de história, né, uma jornada de mais de 150 empresas com as quais a gente trabalhou, e a gente pôde, né, atuar de maneira muito customizada a diferentes contextos, porque no fim das contas a gente replica dentro das empresas os desafios de exclusão da sociedade em que a gente vive. Logo, embora a gente possa ter desafios de adaptação de cultura organizacional e especificidades do setor, as barreiras para a contratação e para o avanço de carreira de mulheres estão muito mais ligadas às crenças que a gente tem na nossa sociedade sobre o que é papel de homem e o que é papel de mulher. Isso acaba afetando nossos processos, isso acaba afetando a cabeça das nossas lideranças e muitas vezes até a expectativa de avanço profissional das nossas mulheres profissionais. Então, além de contar para vocês sobre Impulso Beta, me apresento por aqui. Sou Renata Moraes, sou fundadora da Impulso Beta, falo com vocês aqui de São Paulo, sou jornalista de formação, trabalho com desenvolvimento de lideranças, de cultura há bastante tempo, e hoje na Impulso Beta tenho tido o prazer de participar cada vez mais de projetos estratégicos com empresas que envolvem progressivamente sua alta liderança, para mudar
o ecossistema, né? Quando a gente pensa nas discussões de inclusão de anos atrás, a gente via principalmente ações ligadas ao calendário de diversidade, né? O Dia das Mulheres era o momento de falar sobre isso. A gente até fazia programas de desenvolvimento de mulheres, mas existia menos disposição em mudar os processos, as práticas, a estrutura. Felizmente, isso tem se transformado, a pauta subindo, né, na agenda corporativa. E por que que a gente escolhe fazer essa discussão nesse momento, né? A gente vem entendendo que, felizmente, temos cada vez mais mulheres em altos cargos, abrindo portas para outras mulheres, seguindo, sendo inspiração, né? Mas, infelizmente, a gente ainda tem uma série de crenças sexistas que turbinam essas barreiras que ainda se perpetuam. E a gente viu isso, né, no mês passado, né, um burburinho de rede social, depois de uma fala mal colocada de um empresário. Felizmente, a imprensa se posicionou, mulheres executivas e muitos homens se posicionaram, e a gente entendeu, então, que era super importante falar sobre como cada pessoa pode ser aliada e também como, de maneira muito prática, lideranças e times de recursos humanos podem praticar uma gestão de pessoas intencionalmente inclusiva com as mulheres. O foco da nossa conversa de hoje é mais nas práticas de gestão de recursos humanos, que são práticas que só saem do papel com uma atuação ativa das lideranças também, né? Mas hoje a gente se propõe a criticar processos, a maneira que a gente vem desenhando o jeito de pensar a gestão de pessoas nas organizações. Então, para começar, queremos ouvir um pouco de vocês, como está a sensação aqui de otimismo sobre o atual cenário de inclusão para as mulheres em nossas empresas. Então, peço que vocês compartilhem conosco o quanto vocês julgam que as nossas empresas são lugares inclusivos para as mulheres hoje, né? O quanto a gestão de pessoas tem, de fato, sido bacana para uma mulher profissional. Peço para que vocês respondam para a gente no QR Code ou via link que a Grazi, do nosso time de marketing, acabou de postar para todo mundo aqui no nosso chat. Então, dou um minutinho aí para todo mundo entrar e compartilhar a percepção que vocês têm com a gente. Bom, eu vou parar de compartilhar e ouvir as respostas de vocês. Vou vê-las aqui. Um instante. É uma pergunta simplesinha aqui, de sim ou não, né? É, vou compartilhar minha tela. Vejo que a gente tem uma situação de respostas pouco equilibradas. Então, uma em cada 10 pessoas que responderam aqui para a gente considera que sim, a nossa gestão de pessoas hoje está no estágio bacana de inclusão, 9 em cada 10 que não. Eu gostaria muito de ouvir uma perspectiva do sim e uma perspectiva do não por aqui. Quem poderia abrir a câmera, abrir o microfone e compartilhar? Quero ouvir duas vozes diferentes aqui. Alguém que tem essa visão mais otimista e alguém que está mais crítico. Palavra com vocês. Eu sei que está cedo, vocês estão aí aquecendo os motores para o dia, mas vai ser bem bacana ouvir uma percepção, né, de o que vocês estão enxergando, seja na empresa onde vocês estão hoje, ou uma visão macro do mercado também, né?
Oi, Renata, bom dia. Ana Paula da Nexa Tecnologia aqui. Bom dia, Oi, Ana Paula, pessoal. bom dia. Um momentinho aqui para eu acertar o meu headset. Eu não Qual é a tenho tua muita- visão? A tua visão é do sim ou do não? Oi, vocês estão me escutando? Sim. Perfeito. Então, estamos com uma visão, pelo menos aqui, a gente está com uma visão bem otimista. Entendemos que não é um movimento fácil, pensando assim em mulheres, na liderança. É um trabalho que tem uma necessidade de conectar com todas as áreas da empresa, né? Porque a área de diversidade vem fazendo um trabalho, mas se você não trabalha a liderança para entender como fazer um recrutamento inclusivo, não vai conectar. Né? Que também é um trabalho que a gente precisa trabalhar a comunicação interna, que precisamos trabalhar toda a força de trabalho, a área comercial, enfim. Então, é um desafio também trazer mulheres, por exemplo, no nosso caso, para a área da tecnologia, onde se tem poucas mulheres, né? Aqui mesmo no último censo que fizemos, é, o público masculino ele é bem maior, e aí, de que forma que a gente consegue oportunizar, de que forma que a gente consegue desenvolver quando se trabalha aí oportunidades afirmativas, né? Porque é um desafio trazer e sustentar é maior ainda. Então, assim, estamos firmes aqui, punhos cerrados para todas essas tentativas, e é isso. Ótimo. Então, a tua sensação não é que a gente chegou lá, mas você está otimista de uma intencionalidade dos avanços, né? Sim, sim, com workshops para poder fortalecer, dar empoderamento a essas mulheres que estão, né, em cargos de liderança, né? Porque às vezes elas chegam e não se dão conta da potência que são, da forma que elas podem atuar, né? Então tem todo esse trabalho. Inclusive a gente iniciou nesse ano fazendo 2 workshops para mulheres na liderança e pretendemos continuar no ano que vem também, que isso fortalece, ajuda bastante. Uhum. Ótimo. Obrigada, Ana. Alguém mais gostaria de abrir o microfone e compartilhar sua visão? Então, vou seguir por aqui. E vocês podem pedir a palavra em outros momentos. O cenário que a gente vê de equidade nas práticas das empresas, ele se assemelha um pouco a essas imagens que existem várias, né, circulando nas nossas redes, mostrando a disparidade de acesso, de oportunidade, né? Nessa imagem a gente tem um homem e uma mulher subindo o que poderia ser uma escadinha corporativa, né? Rumo ao pote de ouro lá em cima, que é a recompensa de chegar a altos cargos, de ter visibilidade, com altas remunerações, um impacto maior em suas carreiras, né? E aqui tem uma brincadeira do tamanho dos degraus serem muito diferentes para os dois. O que vale de reflexão aqui, né? O mundo do trabalho, das nossas organizações, ele foi forjado num momento em que o perfil da pessoa profissional era um homem branco, heterossexual, casado, com uma mulher que se dedicaria integralmente a cuidado da casa e dos filhos. Logo, esse homem teria disponibilidade total para o trabalho. E existia um jeito de ser homem também, né, que era um jeito único de ser homem para ser um homem valorizado. E a gente cunhou muitas das nossas práticas de gestão de pessoas que se perpetuam até hoje pensando nisso, né? Práticas que nos levam a pensar o que é talento, o que é dedicação, o que é uma postura adequada em entrevistas, qual é, inclusive, o tom de voz que eu esperaria ouvir de uma pessoa talentosa, com que energia e tal, né? Várias mensagens, imagens dessas circulam na rede, são uma provocação para a gente, e às vezes parece meio forçado até pensar, né? Porque, mas a gente nunca fez nada para excluir as mulheres, logo, a gente é inclusivo. Só que se a gente nunca fez nada para incluir, sem querer, eu fiquei no microfone fechado,
abrir aqui, é muito provável que se na sua empresa nunca houve uma intencionalidade em olhar para a experiência de trabalho das pessoas colaboradoras e pensar, será que existem barreiras? Será que tem um tratamento diferente? Será que a experiência não é tão boa para um perfil em relação a outros? É muito provável que vocês estejam oferecendo cenários parecidos com os dessa fotografia, porque não é sobre intencionalidade em excluir. Se a gente não tem intencionalidade em incluir, a gente perpetua padrões antigos. E os padrões antigos consideravam que quem trabalhava dentro das corporações em áreas corporativas era esse homem branco, hétero, com absoluta disponibilidade, sem responsabilidades de cuidado e tal, né? Eu vou trazer aqui para vocês um vídeo que é provocativo e não é novo, imagino que vários já conheçam, mas que nos ajuda a lembrar o papel de empecilho comum que está sempre nos espreitando na gestão de pessoas e que é super importante a gente falar sobre eles ao olhar para as oportunidades no nosso processo de gestão, que são os vieses inconscientes. Vou compartilhar aqui com vocês um vídeo, que é um vídeo criado numa campanha do governo do Paraná, para falar sobre racismo com profissionais de recursos humanos. E depois a gente faz as nossas interpretações por aqui. Renata, Renata, Oi? me escuta? Oi, desculpa, não sei se é só pra mim, mas eu não consigo visualizar o vídeo. Não sei se você já tá Aqui tá exibindo. normal. Aqui tá normal. Pra mim. Aqui tá normal também. A gente está com o link do vídeo, acho que se alguém tiver um problema, dá para abrir rapidinho e tentar direto no seu Ah, computador, perfeito. Tá, tá? vou fazer isso então. Obrigado. Isso. Para mim aparece um erro também. Bom, acho que algumas pessoas podem ter tido o desafio aqui de visualizar o vídeo, né? Mas basicamente é um vídeo que mostra como profissionais de RH reagiram de maneira muito diferente nas interpretações que fizeram de fotos idênticas quando eram apresentados essas fotos com personagens brancos ou personagens negros. E aqui acho que fica a provocação para a gente, né, do quanto isso também não acontece em relação às mulheres. Será que quando a gente vê o mesmo potencial na nossa frente num processo seletivo, e esse potencial está moldado dentro de uma pessoa de 30 anos, que é um homem, ou de uma pessoa de 30 anos, que é uma mulher, as perguntas que dá vontade de fazer para essa pessoa, será que são as mesmas? Quando a gente tem uma mulher entregando bem um resultado e ela tem filhos pequenos, um homem entregando bem um resultado e ele tem filhos pequenos, a maneira como a gente pensa os próximos passos de carreira é a mesma? Acho que ficam boas provocações para a gente, que eu já vou também abrir para a escuta de vocês. Mas eu quero nos lembrar do que a gente está falando, né, quando a gente traz aqui o tema da gestão de pessoas, né?
É muito comum a gente pensar na gestão de pessoas olhando para a porta de entrada das empresas. Porque, de fato, é super importante que a gente garanta recrutamento de distintos perfis e que as mulheres sejam contratadas pelas empresas. Mas isso é só parte da jornada, né? Nos últimos anos, as empresas se esforçaram muito para terem representatividade de vários grupos, inclusive das mulheres, dentro de casa. Então, começaram a se preocupar mais em ter mulheres no pool de pessoas candidatas, a ter mulheres em áreas que historicamente só se contratava homens. Mas, para além de atração e seleção, a gente tem que se preocupar com treinamento e desenvolvimento, com o engajamento, né, que é a experiência de trabalho das pessoas, com gestão de performance, com os reconhecimentos e promoções a partir dessa gestão de performance. A gente fez uma escolha de trazer esse modelo aqui do que seriam etapas-chave de um ciclo de gestão de pessoas. É um material da Gartner, que a gente vem usando bastante nos nossos programas de desenvolvimento com recursos humanos, e obviamente que as empresas se organizam a partir desses grandes entregáveis com vários subsistemas, né? As empresas têm subsistemas que não estão representados aqui, né? A administração de pessoal, a área de remuneração, que está dentro desse grande entregável de gestão de performance, de reconhecimento e promoções. Então, aqui não são os nomes dos subsistemas de recursos humanos, mas os grandes temas, os grandes objetivos de uma gestão de pessoas, né? Quando eu penso em atração e seleção, eu estou aqui, né, com o desafio de acessar e avaliar diferentes perfis para trazer as pessoas com maior fit para o meu negócio. Pensando em treinamento e desenvolvimento, eu tenho o desafio de identificar as necessidades de desenvolvimento e aplicá-las, lembrando que a demografia das nossas empresas está em transformação, tanto por conta da demografia da sociedade, né? Então, assim, falando especificamente de Brasil, a gente nunca teve uma população tão velha como a gente tem hoje. A nossa pirâmide etária mudou muito. Então, será que o jeito de pensar desenvolvimento de pessoas, os timings da carreira, são os mesmos do Brasil de 1990, em que a gente não tinha tantas pessoas profissionais com mais de 60 anos? A gente começou a fazer esforços de inclusão. E agora eu tenho mais mulheres negras, mais mulheres lésbicas, mais mulheres com deficiência. Eu estou dando conta disso no meu treinamento de desenvolvimento, tanto dessas mulheres, quanto das lideranças dessas pessoas e dos colegas dessas pessoas. Engajamento. Aqui, por trás disso, a gente pode ter o trabalho de uma área de cultura, a gente pode ter uma área de employer branding, mas o quanto, de fato, eu tenho leitura da experiência de trabalho em função do gênero. A gente tem empresas com as quais trabalhamos que, ao desdobrarem os dados de pesquisa de clima para tentar esmiuçar onde é que estavam os problemas e as oportunidades de melhorar a pesquisa de clima, elas percebem que a empresa já era muito boa para um perfil. E esse perfil costuma ter gênero e cor. Quando eu olho para mulheres, nossa, X pontos percentuais abaixo. Quando eu olho para o recorte também de raça, nossa, a empresa é avaliada de maneira muito inferior. Logo, talvez o ponto não seja melhorar a empresa para todas as pessoas, mas sim ter ações intencionais para grupos que têm uma experiência inferior. E assim eu melhoro a nota de clima como um todo, né? Atacando a dor específica de alguns grupos que não estão recebendo a mesma experiência. Gestão de performance. A gente acabou de ver, né, como um grupo de pessoas de recursos humanos faz leituras absolutamente diferentes sobre quem são aquelas pessoas só em função da cor de pele. O quanto será que a gente, alecrins dourados que estamos na gestão de nossas pessoas, das nossas empresas, né, nos nossos comitês de avaliação de talentos, nos nossos momentos de nine box, o quanto será que a gente está indo para lá fazendo um exercício de limpeza mental dos nossos vieses para entrar ali produtivo para fazer avaliação isenta? Ou a gente entra ali cheio de carga, né? É muito boa, mas não sei se tem uma fala com impacto. Nunca vai ter a fala com o mesmo impacto, enquanto a gente achar que voz mais fina não tem impacto. Enquanto a gente achar que pessoa de 1,50 m não pode ter impacto. Só que a gente não tá com isso aqui na cabeça escrito desse jeito, né?
Não sei por quê, mas não me transmite uma confiança. Não me transmite confiança, talvez porque lá dentro da minha cabeça está um ruído dizendo: no dia que eu precisar dessa pessoa, ela vai me deixar na mão, porque ela tem filhos pequenos. E aí ela vai priorizar a família e não dá para confiar numa pessoa, então, que cuida da família, porque no fundo ela nunca vai priorizar o trabalho. Isso, talvez eu nem tenha evidências práticas, isso nunca aconteceu, mas eu tenho aquele medinho lá, logo no momento que eu vou fazer uma decisão crítica de gestão de performance, que é quem aqui a gente vai avaliar como pronto para próximos passos de carreira. Eu não sei por quê, mas eu confio confiando naquelas pessoas que a gente sempre confiou mesmo. E isso acaba, né, levando a área de os processos de reconhecimento e promoções para para que a gente perpetue o reconhecimento de perfis que a gente já está acostumado, né? Perfis que a gente já confia. Lembrando que o perfil não é a mesma pessoa, né? Quando eu sigo promovendo gente da mesma faculdade, do mesmo jeitão, não é necessariamente a mesma entrega, é só o meu viés dizendo: fulano parece o Carlos era tão bom, vai com fulano. Mas fulano é outra pessoa, só que meu cérebro está lá, né? Quais são os processos que nos protegem desses nossos vieses? Porque se a gente não for intencional, a gente é levado a agir por impulso, agir por medo, por afinidade, por falta de conhecimento, com falta de conhecimento objetivo. E aí, na prática, o que a gente vê em empresas que não têm esforços intencionais é um trabalho de atração e seleção que desperdiça talentos, treinamento e desenvolvimento que não atende necessidades reais do desenvolvimento da equipe. Estou ali olhando para um cenário que não se aplica mais ao meu momento, ao momento do mercado. E engajamento, uma experiência inferior para as mulheres da empresa, porque meus happy hours não foram pensados para elas, porque o jeito que eu cuido da experiência de trabalho foi pensada para os motivadores de homens. Gestão de performance, um processo tanto da liderança quanto das práticas mesmo que o RH oferece para os momentos oficiais de gestão de performance, cheio de vieses, e um trabalho, né, cerejinha do bolo de reconhecimento e promoções, que não reconhece gente que está entregando. Acaba não dando espaço e perco pessoas, né? Quando eu estou fazendo um trabalho legalzinho, né? Estou ali na lição de casa, tenho uma inserção de uma lente de equidade de gênero nas minhas práticas, eu tenho uma série de benefícios para o negócio. Eu estou abrindo mão de mulher excepcional e trazendo homem médio. Putz, que forte falar disso, Renata. Então vamos falar disso. A gente acha mesmo que os homens são mais talentosos? Imagino que não, né? A maioria aqui não acha, não. Pelo menos quem está aqui nessa sala hoje não acha. Embora tem gente que acha aí no mercado, né? Mas quem está aqui nessa sala não acha. Então vamos pensar que o talento está distribuído de maneira aleatória e que entre as pessoas mais talentosas eu tenho homens e mulheres em pé de igualdade? Só que se por algumas barreiras eu estou perdendo mais mulheres e trazendo mais homens, significa que eu estou abrindo mão de mulheres que estavam mais preparadas do que os homens que eu estou trazendo. Eu estou deixando de acessar, porque, poxa, por algumas crenças que estão ali, essa mulher diz de partida que ela não tem disponibilidade, mas porque ela não entendeu os benefícios da empresa para ter essa disponibilidade para mudanças, para ter essa disponibilidade para uma expatriação. Será que se eu for intencional de contar para ela a estrutura de apoio, ela pode ser material para essa liderança? Então, talvez eu esteja perdendo gente melhor do que as que eu estou trazendo. Eu posso ter operações mais eficientes com uma estrutura de desenvolvimento que dê conta da realidade. Eu posso reduzir o turnover e melhorar meu NPS, pensando na experiência de trabalho inclusiva, e aí melhoro também a minha produtividade com esse time que está mais engajado, né? Com essas mulheres se sentindo pertencentes. Em gestão de performance, quando eu consigo, de fato, me libertar dos vieses e avaliar a performance objetiva, eu vou dar feedbacks que realmente vão ajudar a pessoa a desempenhar melhor, ao invés de gastar tanta energia com feedbacks genéricos do tipo faltou impacto, faltou influência, tá, mas o que exatamente eu deixei de entregar com isso que está me dizendo? E aí eu dou o feedback mais aterrado na realidade, a pessoa pode, de fato, melhorar, né?
E eu transmito, ao reconhecer as pessoas que estão entregando, a percepção de que eu tenho uma empresa justa. Que quem vai embora de uma empresa que não é justa não são só essas mulheres que perderam chances, mas é quem está vendo, né? Quem está vendo o assediador sendo promovido, porque essas coisas correm a Rádio Peão, né? Mesmo a Rádio Peão online. Quem está vendo ali a pessoa que acabou de ir para a liderança, que estava menos pronta, que chegou há menos tempo na empresa, mas é porque a pessoa que estava concorrendo com ela era uma pessoa mais velha, era uma pessoa com filhos pequenos. Então, eu tenho todos esses ganhos. Para que a gente possa ir para a próxima etapa, né, de pensar como então a gente coloca uma lente de inclusão nesses processos, eu quero ouvir de vocês novamente que vieses vocês acreditam que geram esses gargalos nessas diferentes etapas. Então, que crenças se convertem em barreiras, em problemas? Eu quero que vocês, por favor, voltem para o Menti e contem agora em texto corrido o que vocês veem acontecendo, né? No dia a dia das empresas em que vocês estão, que já passaram, que está por trás desse cenário de barreiras um pouco invisíveis, mas que se perpetuam. Contem para a gente, então, que vieses impactam o momento da seleção, que impactam a gestão de desempenho, as promoções. Vai ser ótimo ouvir de vocês quais são as dores que estão pegando por aí nas empresas e no mercado. Vou pegar aqui o que vocês estão construindo para compartilhar. Já temos algumas respostas e eu incentivo mais gente a nos contar aqui suas percepções, para a gente ter um bom cenário das barreiras que a gente precisa lidar. Opa, peraí. Por favor, continue nos contando, pessoal. A gente tem só 7 respostas até agora. Adoraria ouvir mais perspectivas. Mulheres costumam ser julgadas pela aparência. Penso que todos somos, né? Mas com as mulheres isso é um desafio maior, né? Mas que importante você trazer isso. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um filme que está em cartaz agora, A Substância, com a Demi Moore, que fala muito sobre isso, né? E que junta, inclusive, outro recorte da idade. As mulheres, ao envelhecer, são julgadas como menos aptas ao trabalho. A gente sabe que o etarismo afeta homens e mulheres, mas com os homens ainda existe uma flexibilidade maior de ser reconhecido que eles estão ficando mais sábios e mais competentes. Então, mesmo o envelhecimento e o etarismo recaem mais sobre as mulheres. Acho que vocês já devem ter ouvido, né, o quanto mulheres que vão em viagens a trabalho se sentem tão apreensivas com as diferentes roupas que elas precisam levar versus os homens, sabendo que, sim, elas serão julgadas num nível de pressão muito maior pela sua competência em função de como elas estão vestidas. Mulheres acima dos 40 por acharem que não performam igual ou melhor que alguém mais nova, e principalmente casada e com filho. Essa mulher, ela está o tempo inteiro, né, se comparando com o homem e se comparando com a mulher mais jovem que não tem filhos, logo tem maior disponibilidade para o trabalho, que é importante falar disso.
Existe a crença de que a prioridade da mulher não será o trabalho. Tem aqui um relato pessoal, né? No meu caso, eu sinto que a questão de idade e tempo de casa influenciam muito mais do que o trabalho realizado no dia a dia. Acaba desestimulando o caminho. Olha os vieses, né, da pessoa que, por estar, independente da entrega, olha como a gente tem gargalos nos nossos processos de gestão de performance. Se uma pessoa que acabou de chegar está entregando muito mais, ela tem que ser promovida depois, porque tinha gente na fila, mesmo que quem estava na fila não está entregando na altura. Acreditar que mulheres não podem executar atividades que podem exigir mais esforço físico. Essa é uma excelente discussão. Obrigada a quem trouxe, né? Será que em 2024, em que a gente está mandando foguete para a Lua a um preço cada vez menor, vide conquistas recentes daquele maravilhoso empresário Elon Musk, a gente está fazendo essas coisas, gente, já. E a gente ainda não está automatizando os processos da nossa empresa, melhorando a ergonomia das nossas plantas. Se a atividade exige muito esforço físico, esse homem que está lá trabalhando, ele vai ter problema de saúde. Nem homem nem mulher deveria fazer tanto esforço físico. A gente sabe que existem atividades, né? A gente já trabalhou, por exemplo, com empresas da indústria do vidro. Na indústria do vidro, existem atividades que são até difíceis de automatizar, que são artesanais, e que são atividades de maior pressão, exposição a risco físico mesmo. Mas aqui acho que existe muita oportunidade na discussão do quanto estamos falando a real ou a gente está perpetuando crença. Tanto a crença de que essa mulher não é forte, quanto a crença de que o homem tem que ficar lá se esforçando em 2024, quando a gente podia estar cuidando melhor da saúde dos nossos profissionais em função operacional. Tem uma crença de que a mulher não vai ter inteligência emocional para lidar com grandes conflitos. Outra discussão excelente, né? Como o mundo do trabalho ele foi forjado pelos homens, até algumas manifestações de intensidade emocional, quando elas estão dentro do que é o arquétipo do masculino, elas são mais toleradas do que o arquétipo do feminino. Então, assim, o que é o arquétipo do masculino para uma pessoa que está muito aflita ali numa discussão, perde um pouco a cabeça. Essa pessoa grita, essa pessoa fala alto, ela dá um soco na mesa, ela sai da sala, bate a porta. Homens fizeram isso sempre. E isso são atitudes de descontrole emocional. A mulher talvez faça isso também, né? Mas se ela gritar, ela vai gritar com uma voz aguda, porque é a voz que ela tem, mais comum, as mulheres têm voz mais aguda do que grave. Aí será que o falar alto na voz aguda parece grito? O falar alto na voz grave parece fala enfática. Será que se essa mulher chorar versus dar soco na mesa, isso é antiprofissional? Mas o soco na mesa a gente já normalizou. Então, acho que também vale uma grande reflexão do quanto a gente normaliza a falta de inteligência emocional dos homens, porque ela vem em formatos que a gente já está acostumado. Outra fala que não contratar mulher para um setor predominante masculino pelo risco de assédio moral ou sexual. Isso é uma perpetuação da culpabilização da vítima que a gente faz fora da empresa também, né? Fulana foi assediada porque, olha só, como é que vai passar na frente de uma construção civil com uma roupa dessa? Estava pedindo. E aí, dentro de casa, né, a gente quer prevenir o assédio não tendo mulher. É uma ótima estratégia, não vai ter assédio na mesma medida mesmo, né? Sabendo que mais de 90% dos casos de assédio são de homens assediadoras e mulheres vítimas. Então, é uma boa estratégia. E ela faz parte de um pacote de estratégia que algumas empresas ainda usam, que é bem interessante. Para não ter racismo, a gente não contrata negro. Para não ter capacitismo, não contrata PCD também. Então, são boas estratégias, né? Não sei o quanto elas estão aderentes ao nosso momento de sociedade de mercado. Viés de estereótipo, sim, né? Essas crenças diversas aqui são uma barreira. Um instantinho aqui para eu baixar um pouco essa tela. Mulheres com filhos não conseguem viajar, nem se dedicar ao trabalho. A equipe tem muitos homens, então a gestão mulher não vai conseguir liderar, a mulher não consegue lidar com pressão. Olha só, né? Essa ideia que a gente tem de parentalidade, infelizmente, ela ainda é real para muitas famílias, né?
Infelizmente, em muitas famílias, mesmo de gente jovem, a gente ainda segue perpetuando padrões de divisão sexual do cuidado, né? E isso se acentua ainda pelo fato de que os homens ainda ganham mais para fazer o mesmo trabalho. Então, pode ser sim, que em alguns modelos familiares essa mulher está mal casada. E aí está fora do controle da empresa, né? E vou falar em termos fortes mesmo, né? Porque não ter parceria para dividir os cuidados é um negócio ruim mesmo, né? Ou essa mulher é uma mãe solo, e a gente sabe que é muito mais comum ser mãe solo do que ser pai solo, né? Mas vamos lá. A gente está numa sociedade em transformação em que as atividades de cuidado cada vez mais são uma aspiração masculina também. Muitos homens não conseguirão fazer uma viagem de trabalho se forem chamados para ela no mesmo dia, porque dividem o trabalho com as pessoas com quem dividem as atividades de cuidado, né? Dividem o trabalho de cuidar de filhos. Então, acho que aqui, como a gente conecta isso com gestão objetiva das pessoas? Eu preciso de homem, de mulher, ou eu preciso de uma pessoa que, quando aceita desempenhar um cargo, ela sabe que no descritivo da vaga vai ter viagem. Em vez de eu tomar a decisão por essa pessoa, eu pergunto: olha só, essa vaga exige uma disponibilidade para viagem com pouco planejamento. Você pode? Se a pessoa quer muito a vaga, ela vai, inclusive, encontrar maneiras de dar conta na sua dinâmica pessoal. E quem faz essa escolha é ela, né? Não a gente, né? Viés de conformidade. Para quem não conhece esse conceito, o viés de conformidade é o viés da gente seguir fazendo as coisas como elas foram feitas até então, né? Seja me conformar às ideias gerais, às pessoas que são maioria, seja mais ligado ao viés de manter o status quo, porque até ontem funcionou. Então, aqui é sobre pouca disposição da gente discordar, pouca disposição da gente propor o novo, porque ele sempre parece meio maluco no começo, né? Então, quanto a gente está disposto a comprar alguns desconfortos. Síndrome da impostora, com certeza, né? Com tantas barreiras, nós mulheres acabamos desconfiando da gente mesma, né? A questão da idade, mulher não serve para liderar, essa crença grande, né? Que foi uma fala que repercutiu nas redes sociais há pouco tempo, né? Como é que era mesmo? A gente não tem casca grossa para liderar, nossa energia feminina está mais a serviço do lar, né? Falta de sororidade, né? Que é essa rede de apoio entre as mulheres. Então, na prática, o que é falta de sororidade? Quantas mulheres concordam com essas falas? Se tem mulher achando que mulher líder não deveria estar lá, aqui é mulher que está perpetuando o estereótipo machista, né? A gente trabalha muito e não acende. É isso, né? Porque nunca está pronta, gestão de performance enviesada. Mulheres são julgadas quando precisam ser incisivas, também pelas mulheres. E para ser líder tem que ser incisivo, né, gente? Nem todas as decisões serão populares, vão deixar as pessoas felizes, que importante, né? Questão da família, ser questionada na nossa competência. Aqui tem uma pessoa que se identificou com a minha fala, né, sobre aparência física. Uma mulher de 1,55 m, voz fina, cara de menina, tem 40 e poucos anos, mas perdeu oportunidades porque não tinha cara de liderança. É uma pessoa com deficiência, mas a deficiência nem é visível, né? Bom, mulheres se ausentam por serem mães, e reflete na produtividade. Isso acontece de fato ainda, né, gente? Mas e a empresa? Será que ela pode ter estruturas de apoio, inclusive para os seus homens se ausentarem para serem pais? O problema talvez não é que a mulher se ausenta para ser mãe, é que teu homem não está se ausentando para ser pai. E aí você não está comparando as coisas em pé de igualdade, né? A gente ainda tem essa crença patriarcal, viés de confiança, né? Porque a gente confia mais em quem parece com a gente. Se as lideranças são masculinas, a tendência é elas promoverem quem parece com elas, indicarem para vagas quem parecem com elas. Exclusão de redes de influência. Mulheres podem ser deixadas fora de redes informais de influência. Que importante isso, né? Tem dados que dizem que nós recebemos menos mentoria informal. O que é mentoria informal? É você criar ali uma relação de confiança de maneira informal com uma liderança que está num cargo acima do teu e essa pessoa começa a ter vontade de contribuir com a tua carreira. Vocês tomam café, essa pessoa te conta umas coisas que no teu cargo você não saberia, no teu tempo de casa você não saberia.
E assim você começa a ter acesso a informações privilegiadas, você começa a ter alguém lá em cima que acaba virando até um sponsor e te defende, fala do teu nome quando você não está na sala. Então, vão surgindo, né, acessos, recursos que são mais disponíveis para quem parece com as pessoas que já estavam lá. Alguém estava levantando a mão aqui para trazer algum ponto? Oi, sou eu, Nid. Acho que dentro dessa sua fala, uma coisa que também me parece natural é, por exemplo, se você sai com um colega, uma mulher, né? Sai com um colega para um happy hour, um homem, depois do horário de trabalho, aí já tem as fofocas, as questões, olha, já estão saindo, é um casal, e aí, de repente, se essa pessoa. Na questão da mentoria, tá? Aí essa pessoa recebe uma promoção porque tá performando bem, já vão falar que tem relação com, por estar se relacionando com. Nossa, desculpa, gente, tem uma reforma aqui onde eu tô. Não estou ouvindo nada, É. Lid. Então tá bom. Tá sendo promovida por alguma questão de interesse pessoal. Então, assim, ainda existe esse viés, né? E que enquanto são dois homens que acabam saindo para um happy hour, bebem uma cerveja, acabam ficando amigos e essa mentoria acaba sendo naturalizada, né? Com a mulher existe essa barreira. É um pouco mais difícil dela acontecer de uma forma natural. Sim. Excelente, Nid, excelente. Vocês sabem que a gente já teve casos de empresas quando eu digo casos de empresas clientes, de quando a empresa começou a contratar mais mulheres, empresas operacionais, assim, né, com muitas pessoas nas áreas fabris, teve esposa de funcionário se reunindo em grupos de esposas de funcionário, mandando carta para a empresa pedindo demissão das mulheres, se sentindo ameaçadas pelas mulheres que estavam sendo contratadas. A gente pode chegar nesse nível, né, em algumas regiões do Brasil e tal. Então, quanto, inclusive, alguns homens em posições de liderança, eles estarão menos abertos a se relacionarem de maneira mais íntima, e íntima numa perspectiva profissional, informal, né, tomar um café, sair para jantar. Como é que eles vão contar isso em casa? Então, às vezes, tem menos abertura mesmo. Essa mulher pode ficar receosa de abordar e pedir um papo, né, pedir uma aproximação, e esse homem pode se sentir desconfortável também, ele, de propor, né? Achar que não é adequado, talvez não tenha até essa dinâmica, né, sexual, com uma série de barreiras que a sociedade coloca, como você trouxe. Obrigada por trazer. Pessoal, se alguém tiver sentindo aí outras coisas que quer compartilhar mais, fique à vontade para levantar a mão também. Estou passando os últimos aqui, para a gente ter essa leitura em conjunto. Precisamos de uma mulher nessa vaga porque elas são mais sensíveis, cuidadosas, boazinhas, organizadas. Olha que legal a gente falar disso, né? Tem uma série de estereótipos, de habilidades que a gente tem, mas são umas habilidades que, assim, você já viu o CEO ocupar a vaga de CEO porque é bonzinho, organizado e cuidadoso? Então, assim, parece que estão elogiando a gente, mas, assim, esse tipo de elogio não é para gente que vai fazer trabalho de alto impacto. Então, já que você é tão organizada, gerente mulher do time, você pode ser sempre a pessoa responsável pela ata da reunião? Poxa, você é tão cuidadosa, traz o café para gente aqui. Você é tão boazinha e solícita. Pode ser sempre você que cuida da compra do presente coletivo que a gente quer dar aqui para os colegas? Então, essas várias atividades que são as atividades pelas quais ninguém é promovido no trabalho. Ninguém nunca foi promovido porque era a pessoa que mais comprava presente, ou porque era a pessoa que providenciava os bolos. A menos que o cargo dessa pessoa tivesse isso no descritivo, né? Perguntas discriminatórias, sim, elas acontecem tanto na seleção como ao longo da vida, né? Antes de ser promovida, a gente tem uma parceira muito bacana aqui da Impulso Beta, uma pessoa que trabalha hoje com parentalidade para as empresas, e ela contou o quanto, em alguns momentos decisivos em que ela foi promovida, a liderança dela falando para ela: olha, mas vamos lá, você está mesmo pronta para esse trabalho? Se você estiver pensando em ter filho, melhor você não aceitar a vaga aqui, tá? Porque também não vou poder me comprometer te dando essa vaga se você for ter filho. Então, assim, essa pressão às vezes acontece de maneira até explícita, né? Quando não, implícita, a gente sabe que é muito comum, né? Viés de nome. Currículos com nomes femininos podem ser tratados de maneira diferente. Super. Viés de maternidade, né? Achando que toda mulher vai ser mãe e que toda maternidade é limitadora.
lembrando que, né, no Brasil, a maior parte das famílias tem uma chefe de família, hoje. Isso está mais concentrado nas classes C e D, né? Mas vamos lembrar que a maior parte das mulheres profissionais não tem a escolha de deixar de trabalhar. Isso não é uma escolha por questões econômicas, né? Assédio e discriminação, exclusão por rede de influência. E aqui, mais uma pessoa traz aqui essa ideia de que quando essa mulher, ela se esforça para demonstrar tudo que é importante para ser líder, e líderes precisam ser firmes, precisam ser sérios, ela é jogada como não carismática, ela não é tão querida, ela não é tão fofa, ela se masculinizou, né? Pessoal, super obrigada por trazerem para a gente esse panorama. Gabi, essa aula magna está sendo gravada e, sim, disponibilizaremos, né, pessoal? Né, time? A gente vai mandar para vocês, sim. Certo? Estou falando besteira aqui? Maravilha. Bom, a gente falou do problemática e agora eu vou convidar vocês para a gente falar um pouquinho das soluções que a gente pode ter. Então, nesse nosso próximo bloco aqui em conjunto, vou convidar cada um e cada uma de vocês a um mergulho, para a gente entender como essas diferentes dores que acabamos de ver aqui, elas se distribuem nesses momentos, né, nessas diferentes etapas do ciclo de gestão de pessoas, e quais são insights de boas práticas que a gente pode vir a implementar para intencionalmente colocarmos uma lente de inclusão com as mulheres nesses nossos processos. Bom, a gente busca, então, inserir essa lente inclusiva nesses blocos por aqui. Comecemos falando de atração e seleção. Eu posso ser um pouco repetitiva, porque essas dores que vocês trouxeram, elas permeiam vários momentos, né? Mas aqui em atração e seleção, dores muito comuns são não considerar mulheres para algumas áreas de atuação, né? Justamente por uma fala que acabou de surgir ali, né? Isso não é papel de mulher, as mulheres não, a empresa não está preparada, precisa de força e tal. Perguntas pessoais, quando eu deveria estar perguntando, né, das competências técnicas, da aderência cultural da pessoa à empresa. Indicações que perpetuam os mesmos perfis, né? Muitas empresas têm a prática de indicações para vagas, o que é legal, porque quem está ali já tem uma aderência cultural. Logo, as indicações de quem já conhece a empresa costumam ser um caminho bem assertivo de chegar a novas, boas pessoas profissionais. Mas se a empresa só tem pessoas de um perfil, ou se a gente está abrindo indicações para gerência e só tem gerente homem ou muito mais homem, é bem provável que vão seguir vindo pessoas do seu círculo pessoal e pessoas que pareçam com as que já estão lá. Etapas de seleção que favorecem o arquétipo masculino, e aqui tem uma discussão além do que a gente teve até agora. Não é que a gente vai perguntar coisas que são enviesadas, mas assim, o quanto as etapas que a gente decidiu colocar no processo são etapas que valorizam o estilo masculino de trabalhar. Exemplo, dinâmicas de grupo. Historicamente, as dinâmicas de grupo favoreceram os perfis extrovertidos e os perfis mais confiantes. E os perfis que são um pouco mais incisivos de liderar o grupo, um grupo de pessoas que eu nunca vi, liderá-los para uma tomada de decisão. Então, uma pessoa que se sente à vontade de até ser um pouco mais firme com uma galera que nunca viu antes. Será que esse costuma ser o jeito de liderar de pessoas introvertidas? Será que esse é o jeito de liderar das mulheres que historicamente não tinham a voz ouvida? Então, o jeito de liderar delas costuma requerer mais costuras de bastidor, influência, ao invés de dizer, pessoal, vamos lá. Então, pode ser que a gente esteja perpetuando alguns estilos de etapas de seleção que deixam de fora alguns perfis profissionais, não são mulheres aqui, né? Então, provocação para as competências e para a maneira de demonstrar essas competências. As pessoas não precisam liderar da mesma maneira, elas podem ser efetivas de diferentes estilos. E talvez a gente precise se desafiar em criar contextos distintos, variados, ao longo de um processo de seleção. Propostas de trabalho com diferença de remuneração. Isso é uma coisa que ainda acontece, né, gente? Porque se a gente pergunta a pretensão salarial, e historicamente as mulheres estão vindo com defasagem, é provável que a nossa expectativa seja menor.
Insights aqui de boas práticas, né? Monitorar a diversidade no pool de pessoas candidatas. Logo, eu tenho uma vaga aberta, e aí eu não sigo para a primeira etapa de seleção sem garantir que entre as pessoas que se candidataram eu tenho diversidade. Se eu tenho 90% das pessoas candidatas homem, é pouco provável que eu tenha boas chances de contratação também de mulheres, né? Porque eu estou aqui numa competição bem desigual de disponibilidade de perfis para avaliar. Logo, poxa, a gente só avança para a primeira etapa se eu conseguir um 40-60. Ah, minha indústria hoje é mais masculina, um 30-70. Não estou conseguindo, então vou monitorar, vou descobrir que tem um problema. Se eu nem monitorar, eu nem vou me atentar para isso. Então, se eu descubro que eu tenho um problema, eu posso, inclusive, fazer esforço intencional na minha comunicação para atrair mais mulheres. E aí entram em outras provocações. Linguagem inclusiva nas descrições de cargos. Será que o nome do cargo é programador? O nome do cargo é engenheiro? Aí, mas a pessoa sabe que, não, que pode ser mulher também, né? É ilegal discriminar mulheres. Poxa, mas é você que quer atrair talentos, e a pessoa tem que fazer esforço de decodificar que vocês realmente querem mulheres, sendo que vocês escolheram colocar engenheiro, sendo que poderiam ter escrito de várias outras formas. Foi a empresa de você que decidiu escrever desse jeito, é a pessoa que tem que fazer um esforço. Então, assim, a imagem que a gente está colocando no nosso programa de trainee para comunicação, como é que a gente diminui a barreira de percepção de que aquilo é um lugar, sim, para as mulheres, né? Treinamento sobre vieses para quem participa de processos seletivos. A gente acabou de falar tanto sobre essas crenças, né, que se perpetuam. Como eu começo a preparar melhor, não só minhas pessoas profissionais de recursos humanos, mas as lideranças que são geralmente envolvidas nas últimas etapas. Será, por exemplo, que eu posso ter uma ferramentinha ali de um check de vieses mais comuns e toda vez antes de entrar para uma entrevista eu relembro as pessoas de dar uma avaliada e a pessoa liga um botãozinho no cérebro para, opa, preciso ficar atento. Preciso ficar atento para não me deixar levar por crenças, por percepções sensoriais e tal, né? Entrevistas estruturadas com perguntas padrão. Essa ideia aqui, né, de fazer pergunta da vida pessoal e tal, muitas vezes acontece porque falta processo para suportar a pessoa que está entrevistando. E aí ela vai lá para a entrevista, da cabeça dela, ela vai entrevistando todas as dúvidas que ela tem. Só que as dúvidas que ela tem com uma mulher é diferente das dúvidas que ela tem com um homem. E aí ela vai, inclusive, não só em relação a perguntas pessoais, mas, por exemplo, tem estudos que mostram que mulheres empreendedoras, quando vão fazer um pitch dos seus negócios, né, que é aquele momento para captar investimento, que a pessoa fala brevemente do seu negócio, logo depois vem perguntas. Existem estudos que dizem que as perguntas feitas às mulheres empreendedoras nesses momentos são geralmente perguntas de questionar o potencial do negócio. Então, a mulher ela tem que ficar se defendendo ali. Pô, mas tem tamanho? Pô, mas como você fez esse estudo aí do seu potencial de mercado? São perguntas que levam essa mulher a ficar se sentir numa atmosfera de estou sendo testada e não fiz suficiente. E que, para os homens, oferece-se mais a possibilidade de ele contar quão visionário ele é. Com perguntas como, tá, e onde esse negócio pode chegar? E conta pra gente, né, todas as validações que foram feitas. Estou sendo genérica aqui, né, mas o ponto sobre perguntas estruturadas é garantir equidade nessa etapa de seleção. Porque se eu não crio o processo, se eu não sou intencional, as pessoas vão nos seus vieses. E salário fixo para posições também, gente. Para que a gente não caia nessa da diferença de remuneração, como eu posso ter um range muito baixo, né? Para uma vaga de 8 mil, então posso variar de 8 mil a 8.600. Não posso variar de 8 a 10 mil. Né? Então, aqui a gente tem mais justiça nesse processo. Alguém quer trazer algum comentário ou alguma dúvida dessa etapa? Bom, vou avançando então. Treinamento e desenvolvimento. Dores comuns aqui. Mulheres são menos indicadas a programas de formação para posições executivas. Isso acontece porque lá nos momentos de gestão de performance,
quando a gente fala quem são os top talents, quem são as pessoas de alto potencial, aí as estrelinhas vão mais para os homens. Na hora de oferecer para os talentos em potencial os recursos para eles, né, se tornarem de fato essas pessoas que vão ter esse impacto que nós achamos que eles têm potencial para, eles recebem os recursos, logo eles se tornam essas pessoas. Então, o lance da profecia autorrealizável. Então, temos aqui um gap de aposta no perfil das mulheres. Menor disponibilidade de mulheres em cargos técnicos profissionais. Costuma ser uma dor, né, de treinamento e desenvolvimento. Essas mulheres estão menos preparadas, então elas têm menos formação. Percepção de que há menos mulheres com potencial para liderança. Então, o que a gente pode fazer? Garantir mulheres nos programas de formação de talentos. Então, vamos partir da premissa que talvez a gente está errando nas nossas apostas. Vamos ser um pouquinho, então, mais flexível em levar para esses momentos de oferecer recursos, gente que nem recebeu tantas estrelinhas assim, mas talvez com aquele recurso vai fazer uma virada de chave. Implementar programas intencionais de aceleração para mulheres. Pessoal, na Impulso Beta a gente faz isso há 10 anos, programas afirmativos para desenvolver talentos diversos, e a gente vê o quanto é super transformador, porque eu coloco, de fato, as competências que são importantes para avanço de carreira, com recorte que é super positivo para o nosso desenvolvimento ali, né? Primeiro que eu estou ouvindo cases que se adequam à minha realidade, com personagens mulheres, e aqui eu já estou trabalhando no meu inconsciente do quanto é possível estar nesses lugares, ocupar esses espaços, demonstrar posturas aguerridas. Eu tenho espaço para sororidade entre mulheres, para ter trocas das dores que elas enfrentam. E o ponto é que quando eu crio turma só de mulher, aí eu ofereço, sabe aquelas redes informais de troca de informação privilegiada que acontece entre os homens? Esse é um benefício indireto dos programas de mulheres. Porque essas mulheres estão lá falando de carreira por semanas, por meses, e aí é o momento em que elas se apoiam umas às outras. E aí acontece essa mentoria informal, acontece putz, abri uma vaga na minha área, acontece a indicação de mulheres, porque a mulher da área tal conhece a mulher da área tal, coisas que não são objetivo primário de um programa de desenvolvimento, mas acaba sendo o contexto de criação de um networking entre essas mulheres. Poxa, faltam mulheres com formações técnicas em tais cargos que eu preciso contratar para minha empresa. Algo que algumas empresas fazem há muito tempo, com sucesso, é parceria para formação com entidades externas. Isso sempre aconteceu para formar homem, gente. Ou você acha que o ensino médio brasileiro está formando soldadores? Isso sempre aconteceu. Só que o que tem acontecido mais recentemente? Empresas como Votorantim Cimentos, Gerdau, Vale, elas estão fazendo parcerias com o Senai, formando turmas específicas de mulheres. E aí você faz uma turma específica de mulheres numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. E aí você comunica que existe oportunidade para as mulheres trabalharem lá. E as mulheres que vão se candidatar a essas vagas de formação são mulheres que são caixas de mercado, são mulheres que trabalham no pequeno varejo. Olha que transformação enorme de impacto social você tem, né? De dar acesso a carreiras em grandes organizações, para pessoas que ganhavam um salário mínimo e vão entrar para empresas que só como benefícios vão ganhar mais do que isso. Então é muito bacana, né? Você transforma a realidade de cidadezinhas, que muitas vezes essas plantas, nessas áreas fabris, elas não estão nas capitais, né? Desenvolver lideranças para uma gestão inclusiva com times mistos. O desafio de desenvolvimento aqui não é só das mulheres, porque se elas estiverem mais prontas para líderes que continuam pensando tudo aquilo que a gente acabou de falar, elas não vão avançar. Para pessoas de RH que realmente acham XPTO coisas super limitantes, para processos que a gente ainda não foi capaz de transformar com a agilidade necessária, então preciso também desenvolver a liderança, preciso desenvolver as pessoas de recursos humanos também para aprimorarem as suas práticas. Avanço aqui para engajamento e reforço o convite. Quem quiser trazer qualquer ponto ou dúvida, é só levantar a mão aqui que eu já puxo para contribuir também. Engajamento é sobre experiência de trabalho. A experiência de trabalho, ela é desenhada desde o primeiro contato que a pessoa tem, né, com a empresa. É a maneira que ela é recebida no onboarding,
a experiência que ela tem na estrutura física da empresa, como ela é tratada por todo mundo, sua liderança, seus colegas de trabalho, quais são os equipamentos aos quais ela tem acesso. Então, aqui, quando eu falo dos desafios, é muito comum que as mulheres se sintam menos pertencentes nas equipes, que elas são minoria, ou mesmo quando elas estão em bom número, mas existem mensagens ali de que o lugar não é tanto para elas, de que elas não são tão boas quanto. Que mensagens são essas, né? Elas podem muitas vezes vir disfarçadas de piadas, de brincadeiras. São essas microagressões que vocês, inclusive, trouxeram aqui, né? Esses elogios às nossas competências, que nos colocam em lugares que são pouco valorizados. Assédio sexual. Eu queria contar uma situação dessa de. Não é nenhuma microagressão, né? É um assédio moral mesmo. A gente, numa empresa dessas que fizeram ações afirmativas para contratar mulheres para áreas fabris, tivemos um relato de uma colaboradora que teve formação técnica do Senai para fazer um trabalho em máquinas numa fábrica. Quando ela chegou lá, a liderança dela, por mais de um mês, a colocou para fazer a limpeza da área. Vamos lá. Existia já uma prática de todas as pessoas da área se revezarem entre o que é o seu descritivo de trabalho nas máquinas e cada dia um limpo. Então, era um trabalho de menos prestígio, porque não é sua função principal, né, para essas pessoas, porque o cargo delas não é a limpeza. E aí ela colocou para essa pessoa, por mais de um mês, só fazer o trabalho de limpeza. E aí esse tema ele só foi tratado quando essa pessoa levou isso para business partner da área. E aí o discurso dessa liderança foi, não, mas como ela é nova, era para ela, tipo, passar um tempo aqui com menos pressão, aprendendo, vendo os outros, antes de fato, assumir a responsabilidade, né? Ele quis ser fofo com ela. É óbvio que não quis. Quis cobrar um pedágio. Você chegou, mas você vai ver, sim, não vai ser fácil, não. Mentalidade de universidade, né? Você é minha calor aqui, né? Vai pagar um preço. Se as mulheres não gostam, né? Quer vir agora aqui para trabalhar nisso, mas vai ter um preço, né? E um descrédito da capacidade dessa mulher. Assédio sexual, que a gente, de fato, ainda tem uma epidemia nas nossas empresas. Faltas de EPIs adequados ao biotipo feminino. O que é o EPI, né? É o equipamento de proteção individual que as pessoas precisam para fazer trabalhos que têm algum nível de risco. Os EPIs de várias empresas consideram um determinado biotipo. E adivinhem vocês que esse biotipo é de um tipo de homem, que nem é de todos, né, gente? Então, o que está sendo cada vez mais comum para as empresas que intencionalmente são inclusivas e querem ter mulheres nessas áreas é ter um biotipo pensado para ter um EPI pensado para o nosso biotipo. Uma outra altura, temos seios, temos um quadril diferente. Então, pensar nisso, né? A Andressa colocou aqui, né? Renata, como vocês gerenciam essa raiva? Nesse caso do assédio, por exemplo. Andressa, acho que aqui, né? A pessoa que passa por situações como essas, né? De assédio, de microagressões, de desrespeitos nesse nível, ela tem que recorrer à área de compliance e fazer uma denúncia. As áreas de compliance, elas estão preparadas para classificar as denúncias em níveis de criticidade. Então, pode ser pouca criticidade. Às vezes a gente fala assim, cara, acabei de entrar na empresa, que era o caso dessa mulher que eu mencionei a vocês, ela não tem uma relação de confiança ainda. Eu podia ter falado com a liderança. No caso, a liderança era o assediador moral, né? Podia ter falado com o BP. Que bom que ela teve um espaço de segurança para falar com o business partner, mas podia não ter tido. Se não tiver, gente, não precisa se questionar de, mas será que isso é um tema para levar para o canal de denúncia? Poxa, se isso está fazendo você se sentir super desrespeitada, se isso está impactando a sua sensação de que você deveria estar naquele trabalho, sim, leve para o canal de denúncias. O canal de denúncia, ele tem todo o preparo, e alguns não têm, estão se preparando cada vez mais para isso, obviamente, né? Para receber denúncias de diferentes intensidades e tratá-las. Tratá-las tanto na medida de advertências ou demissões, dependendo do caso, quanto de começar a estabelecer medidas preventivas para que isso não volte a acontecer mesmo, né?
Então, a Vera está trazendo que a área de compliance da empresa dela não é confiável. Poxa, gente, isso acontece em muitas empresas, né? Muitas empresas não têm uma estrutura, uma governança que inspire confiança, né? Às vezes a área está dentro do RH, e aí a liderança de RH vai saber de tudo. O que é muito desejável e é uma prática nos dias de hoje? Que empresas, a partir de um determinado porte de número de pessoas funcionárias, terceirizam o seu compliance para uma empresa especializada para ter esse anonimato, né, a preservação da segurança, né, dessa pessoa. A Andressa está trazendo aqui para a gente, né, não desenvolver essa maturidade ainda para responder à altura. Hoje, esse encontro que a gente está fazendo é um encontro para pessoas que cuidam dos processos de gestão de pessoas. Mas eu até conto para vocês que a gente tem um programa de desenvolvimento de mulheres, que é um programa que ele pode ser customizado para mulheres em diferentes momentos de carreira, e um dos módulos que a empresa pode colocar nessa experiência é como lidar com microagressões. A gente tem isso tanto no nosso programa de desenvolvimento de mulheres, quanto no nosso programa de desenvolvimento de talentos negros. O que é isso na prática? Existe técnica, gente. Existe técnica. Tem um livro muito bacana que eu recomendo com todas as pessoas aqui que querem aprender sobre lidar com microagressões, chamado O Clube da Luta Feminista. Posso pedir, migrar para a gente postar aqui no nosso chat? O Clube da Luta Feminista é um livro de uma jornalista americana que entrevistou uma série de mulheres sobre como elas lidavam com isso. E aí tem uma série de insights práticos, assim, de quando falarem isso, você pode fazer isso. Quando for liderança, quando desacreditar do seu potencial, quando assédio, tem uma série de práticas para você agir na hora, porque enquanto você tá, a dor não é, depois isso vai ser resolvido. Mas não, eu quero agir na hora, como eu me defendo, como eu devolvo isso, como eu constranjo essa pessoa que está me elogiando, ou como eu pelo menos sinalizo que aquilo não é adequado, mesmo que essa pessoa esteja fazendo isso de boa fé, porque existe, né? Tem questão geracional e tal. Gente que achava mesmo que era elogio, não está sendo irônico, acho que é elogio mesmo. Então, super recomendo para lidar com essas microagressões. Pensando nesse engajamento, algumas boas práticas que eu recomendo a vocês. Repensar os eventos, os momentos de interação, considerando que hoje os seus grupos são diversos. A gente sabe que, principalmente empresas multinacionais, já aboliram práticas absolutamente não profissionais e desrespeitosas, como, por exemplo, os lugares em que os homens iam comemorar quando batia a meta, nos anos 90, né? Hoje em dia, nenhuma empresa séria permite que tenha um reembolso vindo de lugares como esses, onde se comemorava a meta, anos atrás. Ainda assim, será que a gente está pensando em horário adequado? Será que a gente está pensando no que de fato é motivador para todo mundo da equipe? Será que tem estrutura de acessibilidade para pessoas com menos acessibilidade? Outro ponto bacana, criar grupos de afinidade para promover pertencimento. Grupo de afinidade é uma ferramenta de estratégia de diversidade. Às vezes a sua empresa ela nem tem uma estratégia toda desenhada, mas dá para criar grupos que sejam espaços de promoção da sororidade. Inserção da lente de gênero em todas as práticas da empresa. Quando eu falo de engajamento, pessoal, a gente sabe que não é só sobre os processos de gestão de pessoas. Então, assim, todos os pontos de contato fazem com que a pessoa se sinta mais ou menos motivada em estar naquela empresa. Engajamento tem a ver um pouco com cuidar da marca, a relação da marca da empresa com aquela pessoa colaboradora. Então, assim como quando eu vendo um produto, eu penso na experiência que aquela marca gera com todo mundo, eu penso nisso, na experiência de manusear a garrafa daquela bebida, como aquela bebida está exposta no varejo, a campanha daquela bebida, a experiência de receber em casa quando eu compro no delivery. Tudo isso faz com que a pessoa queira se relacionar mais ou menos com aquela bebida que ela comprou. Para a empresa funciona parecido também. Quando eu estou ali indo na viagem de trabalho, a preocupação que teve, né, de, poxa, eu vou chegar num país estranho, vou ter que pedir um táxi 3 da manhã, e assim, eu sou mulher. Mulheres temos receio pela nossa integridade física em qualquer lugar do mundo na madrugada. Será que a maneira como eu sou tratada nesse momento também faz com que eu fale, porra, que lugar bacana de eu estar? Pensaram que a experiência fosse boa e segura para mim, né? Então, vamos pensar nessa jornada como um todo. Fazer um recorte identitário nas nossas pesquisas de clima, que foi o que eu mencionei que algumas empresas têm feito para saber se tem um gargalo na experiência com as mulheres. E, gente, reforçar o preparo dos times de liderança, de RH, de compliance para lidar com assédio.
e com tantas outras coisas, né? Mas como a nossa empresa está pronta para lidar principalmente com essa dor que é tão grande. Falemos da gestão de performance. A gente sabe que as mulheres recebem menos feedbacks objetivos, porque essa liderança, às vezes, não tem uma relação tão próxima, logo ela posterga o feedback, ou ela tem receio de dar feedback duro, porque ela acha que essa mulher é frágil e vai chorar, e ela não vai saber lidar com isso. Ou ela vai achar antiprofissional, ela não vai saber acolher, dizer, putz, entendo que você tá... É difícil mesmo receber uma mensagem como essa. Ou os feedbacks que vêm são os feedbacks que não ajudam muito. Umas coisas meio etéreas, assim, só sobre o nosso comportamento, nosso tom de voz, que a gente não está tendo presença executiva, umas coisas que são difíceis de aterrar na realidade. E uma série de crenças sexistas, que a gente falou um montão aqui, né? Que acabam nublando a percepção real do potencial e do desempenho de cada pessoa. Eu estou olhando para o desempenho, não pelo que a pessoa entrega, mas pensando, mas está em período fértil, não dá para promover. Peraí, gente, que é isso, né? Boas práticas. Oferecer capacitação para avaliação sem vieses. Então, as pessoas, essas lideranças, precisam saber que elas têm vieses, como eles impactam a sua percepção de valor dos seus colaboradores. Utilizar métricas de desempenho padronizadas, comunicação clara para garantir justiça nas avaliações. Então, assim, por exemplo, na minha empresa, eu preciso, para dizer que uma pessoa está X ou Y, preciso dar exemplos práticos. Em empresas maiores, que conseguem ter um sistema de gestão mais robusto, é muito bacana ter o set de competências que a empresa valoriza e a descrição do que é desempenhar essa competência no nível 10. O que é desempenhar essa competência no nível 5? E aí essa liderança tem parâmetro mais objetivo também. Capacitar gestores para garantir rotinas de feedback assertivas e implementar feedback 360, gente, porque às vezes se eu tenho lideranças super enviesadas ou intencionalmente preconceituosas, posso olhar, poxa, a liderança acha que essa pessoa nunca está pronta, mas os colegas, os pares de trabalho de outras áreas têm uma percepção tão positiva, vamos olhar isso melhor. E por fim, gente, reconhecimento e promoções. Dores. Empresa que não walk the talk e promove quem vai contra a inclusão. Então, se a empresa tem a campanha da diversidade e inclusão, mas acabou de promover a diretor, aquela pessoa lá, que fez essas piadinhas. Porque entrega muito. Mas peraí, estão dizendo que hoje respeito faz parte dos valores. Então, será que uma pessoa poderia ocupar um alto cargo de liderança se ela desrespeita aos outros? Não está ornando, não está fazendo sentido. Outra coisa, né? Opa, perdão, gente. Tem aqui um repetido, mas aqui de reconhecimento de promoção, acho que vale a gente colocar um outro tema, que é as mulheres ouvem muito que nunca estão prontas. Então, assim, é o terceiro ciclo seguido que essa mulher recebeu avaliação excelente, mas faltam essas coisas objetivas. Faltam essas coisas com os nomes chiques que ninguém entendeu o que é exatamente. Então, peraí, ou o descritivo da vaga está errado, ou tem viés. Porque se a pessoa está entregando tudo, tem alguma coisa errada. Poxa, pode ser aderência cultural. Excelente. Então, a gente precisa, porque a aderência cultural é tão importante quanto entrega. Acabamos de falar do walk the talk, né? Não vou promover liderança racista, liderança misógina. Mas, então, preciso dizer, quais são esses momentos que a pessoa está falhando na aderência cultural? Porque ela, embora entregue muito, ela tem um estilo de trabalho que não promove a colaboração? Porque, embora ela entregue muito, ela não consegue promover os entregáveis da área dela para outras áreas, e com isso, perdemos chances, porque essa pessoa não trabalha bem com seus pares. Então, aqui, principalmente quando a gente fala de lideranças, o entregável não é mais técnico. Entregar o técnico é o que se espera para a pessoa seguir na cadeira. Mas a liderança precisa, né, liderar de um jeito que ajude os outros a entregarem, que ajude as outras áreas a trabalhar com a sua área. Logo, a gente precisa tornar tangível essas coisas que são pouco tangíveis. E aí sim, a gente pode dizer que a pessoa não está pronta porque ela não está entregando essas coisas intangíveis, mas que eu tentei descrever de maneira mais prática.
Então, aqui, implementar medidas para garantir igualdade salarial é algo bem importante. Então, hoje a gente tem, inclusive, uma lei, as empresas precisam reportar suas remunerações por gênero. Sabemos que essa lei, no primeiro ano de implementação, 2024, teve uma série de problemas, mas que é importante que a gente comece a fazer esse exercício todos os anos. Então, para 2025, que gaps a sua empresa pode já ter sanado, né? Reconhecer e recompensar conquistas que vão além das métricas tradicionais. E aí não só com mulheres, mas também com mulheres, né? Como a gente recompensa essas posturas aderentes à cultura, como a gente recompensa quem mentora pessoas, como a gente recompensa pessoas que são embaixadores de cultura. Essas pessoas precisam ser recompensadas, sim, porque gera tanto valor para o negócio, mais do que só entregar o seu descritivo de cargo. E aqui a gente fazer um pacto por não promover, né, gente? Quem não tem atitude inclusiva, respeitosa com os outros. A gente não precisa necessariamente demitir. Às vezes a pessoa só precisa ser desenvolvida para ir para o próximo nível, para o reconhecimento. Senão manda mensagem muito ruim, né? A empresa acabou de declarar a meta de ter mais mulheres e promoveu alguém que já recebeu denúncia de assédio. E que isso é recorrente, né? É isso, gente. Fecho com vocês esse percorrido das nossas etapas do ciclo de gestão de pessoas. Sabemos que parte dessa jornada de melhorar os processos passa por mais letramento em diversidade, equidade e inclusão. Passa por reconhecer mais os problemas, por conhecer alguns conceitos. Então, a gente traz aqui um presente para todo mundo que ficou com a gente até aqui, que é o nosso guia de diversidade, equidade e inclusão. É um guia super bacana, super fresquinho. A gente acabou de atualizar neste mês esse guia. Então, ele está bem em linha com práticas atuais. Vocês vão receber por e-mail e fiquem à vontade também para compartilhar com as pessoas da empresa de vocês. Faço o convite para quem hoje ficou com muitas inquietudes, né? Quando a gente foi mergulhando em cada um desses desafios, né? Cada uma dessas etapas da gestão de pessoas. A gente trabalha muito com times de recursos humanos e com outras áreas especialistas, tá? Então, a gente tem uma formação de recursos humanos como um todo, em que dá para vocês trazerem as pessoas de várias áreas da empresa de vocês. É uma jornada mesmo. Então, a gente tem desde um workshop curtinho, em moldes parecidos com os que a gente viu aqui agora, com mais profundidade, até uma jornada mais profunda, em que a gente vai olhar para cases do mercado. A gente entrega essa jornada com um momento de cocriação, em que as pessoas mapeiam os gargalos da empresa e, ao final, elas identificam boas práticas que elas podem implementar. A Impulso Beta oferece um trabalho consultivo específico para aquela empresa final. A gente também trabalha com times de business partners. O desafio da pessoa business partner é diferente, porque ela não é ela que melhora os processos, mas é ela que ajuda a fazer sair do papel, influenciando as lideranças na implementação desses processos nas áreas. Então, são outros desafios da pessoa business partner. Ela precisa, de fato, conseguir influenciar lideranças e pessoas para que essas boas práticas possam, de fato, saírem do papel e serem uma realidade. Olha, pessoal, eu sei que alguns estão saindo mais cedo. Deixem para a gente o LinkedIn de vocês. Deixem o LinkedIn para a gente se conectar. Muito bacana a gente poder usar esse momento, né, para expandir a nossa rede com pessoas que estão trabalhando em temas semelhantes a gente, outras pessoas profissionais de recursos humanos. Vários de vocês estavam conosco hoje. Para quem está com a gente só hoje, fica esse convite. A gente também trabalha com times de recrutamento e seleção específicos, e com esses times a gente se aprofunda na jornada, né, do funil de seleção, o que é possível fazer em cada um dos momentos, né? E a gente tem outras duas áreas que impactam muito a experiência de trabalho das pessoas, e a gente também trabalha com essas áreas nesses mesmos moldes de profundidade, aprendizado técnico, levar para a prática, boas práticas do mercado, mapeamento de oportunidades da empresa, que são as áreas de comunicação e compliance, chamada por algumas empresas de área de integridade também. Então, deixo para vocês aqui esse convite, esse link, o contato da Vanessa, nossa consultora especialista em diversidade, para uma conversa, para quem quiser
aprofundar os desafios de sua empresa e ver como a gente pode somar e contribuir. Faço aqui o convite para quem teve um contato pela primeira vez com o Impulso Beta ontem ou hoje, nessas nossas aulas magnas. Não estou parando de fazer convite, né, gente, da código de QR Code Keep 6, né? Juro que esse é o último. Aqui é para quem quiser fazer parte aqui do nosso mailing, seguir a gente no LinkedIn e ampliar a conexão com o Impulso Beta. Todo mundo aqui que a gente vai tendo contato, a gente vai colocando na nossa base. Siga a gente por lá também. E para a gente finalizar e celebrar que numa quinta-feira de manhã estamos todos priorizando essa pauta, convido vocês para a gente tirar uma fotinho, celebrar que a gente está aqui junto para abrir as portas da inclusão das nossas empresas. Peço para quem puder abrir as suas câmeras e a gente dedicar um último minuto em conjunto, celebrando essa reunião. Vários e várias de vocês estavam com a gente ontem. Muito obrigada para quem esteve conosco nos 2 dias, dedicou todo esse tempo. Obrigada pela confiança no nosso trabalho. Para quem veio hoje, espero que tenha sido produtivo, rico para vocês estejam saindo com insights que permitam melhorar a atuação de dia a dia do trabalho de vocês. Então, vamos lá fazer uma foto e registrar esse momento. Yami? Vamos lá, pessoal. Tem algumas pessoas ainda abrindo a câmera. Ótimo. Vamos lá. 3, 2, 1. Prontinho. Obrigada, gente. Ótimo dia, pessoal. Pessoal. Ótimo dia. Tchau, gente. Ótimo dia. Obrigada, viu?